eu não conhecia vocês, então tem só uma pessoa sem nome aqui, que tá como usuário. Então tá, meu nome é Henry Mascarosa, eu sou artista plástico, sou desenhista, escultor, pintor, muralista, enfim, todas as áreas das artes visuais eu trabalho. E essa aula ela tinha sido programada para acontecer em estúdio, com todas as características físicas de um estúdio, ou seja, ela ia ter mais estrutura um pouco, e por alguns motivos alheios à nossa vontade, a gente teve que fazer isso aqui no meu ateliê, que é em casa, ou na minha casa, que é um ateliê. Enfim, nós perdemos um pouco da estrutura, eu estou numa posição estranha, tive que fazer uma adaptação de câmera aqui e de iluminação. Se vocês tiverem problema para enxergar ou quiserem que eu repita alguma das operações aqui, a gente muda essa câmera de lugar, eu posso trazer ela para cá, para filmar de cima para baixo, posso trazer ela para vários ângulos aqui, para que vocês entendam melhor os procedimentos. O fato da gente fazer uma máscara online, ela tem uma certa dificuldade e, por isso, eu já me coloco à disposição para tirar qualquer dúvida a qualquer tempo. Não precisa ser necessariamente agora, pode ser quando acabarem as aulas, pode ser a qualquer outro momento. Então, meu Instagram é Henry Mascaroz, @Henry Mascaroz, vocês podem ver lá um pouco da minha arte e também entrar em contato comigo em qualquer momento aí, a gente pode tirar uma dúvida artística sobre esses procedimentos. A peça de vocês é Prometeu, né? Prometeu. Abrasileirado. Então, conforme a Josi disse, nós não vamos criar um personagem bom, um personagem ruim, um personagem... As características elas estão muito mais ligadas, na questão das máscaras gregas, a características de personalidade ou sentimento. Era muito mais uma questão de como aquele personagem sente aquela... Então, por exemplo, o Prometeu, eu imagino uma fisionomia de sofrimento absoluto, porque era um sofrimento eterno. Então, eu coloco características de sofrimento. Não é uma obrigação, mas é uma dica. Então, o teatro, a parte mais difícil do teatro, talvez seja mais difícil, uma das partes mais difíceis seja transmitir aquela emoção. E a máscara está lá justamente para dar essa exagerada na emoção visual. Então eu sugiro que a gente trabalhe muito mais a emoção do que personagens com características de emoção e personalidade do que com características antagônicas de bom, ruim, etc. Beleza até aqui? Então vamos lá, todo mundo tem um material para fazer aí? Vocês estão pensando em fazer junto ou só assistir mesmo? Eu não tenho todo o material, falta um pedaço. Legal. Então, acho que o programado, acho que para todo mundo era fazer junto, mas a maioria das pessoas não tem todo o material, então... Não tem problema. Dia. Não tem problema, eu vou passar, nós vamos ter mais uma aula amanhã, então, assim, é possível que se vocês ainda quiserem tentar fazer junto... Oi. Uma dúvida. A gente, todos aqui, acho que em geral. Esse papel pardo, colorido, nós não entendemos. Tem uma amiga que tem papelaria, assim, não tem papel pardo colorido, pardo é marrom. O pardo é o marrom. O papel colorido seria um papel com as mesmas características do pardo, ou seja, sem verniz, para que ele absorva a água, só que de cores. Então seria papel craft colorido. Tá? Mas ela diz que o craft é a mesma coisa que o pardo? É o mesmo. Então, o craft é o colorido. Você pode... Existe craft de várias cores. O pardo é pardo. Né? Assim, o pardo seria esse papelzinho de supermercado, papel de caixa. E aí você pode pegar craft, mas não se preocupe muito com isso, e aí eu vou explicar por quê.
quando a gente pede a lista, porque são tantas as possibilidades na hora de você confeccionar artisticamente um produto, que assim, a gente faz uma lista e ela é possível de ter 1000 alterações ou adaptações. Por exemplo, se você pegar uma caixa dessas de supermercado, uma caixa comum, e desmontá-la, rasgar ela, desmontar, você tem um papel, o melhor papel para fazer máscara, que é o papel pardo, ondulado já com alguma cola, uma cola industrial. Então você pica ele pequenininho. Então assim, você pode fazer com sulfite, você pode fazer com papel reciclado, você pode fazer com papel guardanapo, você pode fazer com qualquer papel. Eu gosto do pardo porque ele me dá uma resistência no final do produto que é bastante duradoura. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês uma máscara que tem mais de 10 anos que eu já confeccionei, que é essa aqui. Essa máscara aqui, ela tem mais de 10 anos e ela é de papel pardo. Não, papel de caixa. E ela foi feita num molde para o meu rosto, ela encaixa perfeitamente. E ela é de papel. E é uma máscara que você pode usar perfeitamente em teatro. E ela... Então, não é esse o objetivo que nós vamos tentar alcançar hoje. Esse aqui seria uma segunda etapa. Como foi feito isso aqui? Então, eu vou mostrar o procedimento para você chegar naquilo ali. Eu tirei, primeiramente, um molde do meu rosto para poder fazer. Nós não vamos ter a possibilidade de fazer isso, mas futuramente, se vocês quiserem, eu tirei um molde do meu rosto, que é esse aqui, em gesso. Eu não sei se dá para vocês verem aqui. Tá? Esse aqui é um molde de gesso. Em cima do meu... você tendo um molde desse aqui, você faz máscaras para o resto da vida perfeitas para você. Então, esse aqui, o dia que vocês quiserem, também está à disposição. Esse aqui eu já tirei da minha filha, que já vai para né, ainda adolescente, mas já para as próximas máscaras. Em cima desse molde, você cria as máscaras no formato exato. Mas é um procedimento que leva uma semana aí para a gente fazer uma máscara a partir do molde. Várias etapas, tem secagem, etc. e tal. E nós não temos esse tempo. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos exatamente pular essa etapa. A gente pode usar uma bola de jornal, simulando mais ou menos o tamanho do seu rosto. Então, você vai medir mais ou menos pela circunferência. Ou, o que eu sugeri também, bexigas. Né? Então, o procedimento para a gente iniciar, quem tiver bexiga, faz com bexiga. Quem quiser fazer uma bola de jornal mais ou menos esférica, pode ser feito assim. Então, como começar? Primeiro eu peguei, cada um vai fazer a sua máscara para a utilização, não é só para a decoração. Então você precisa ter o mínimo de encaixe. Certo? Se fosse decoração, não era necessário. Meçam a sua cabeça com uma linha, com uma fita métrica. Um pouquinho mais de espaço, um dedo a mais. Então, com essa medida, você pode já fazer uma bola aqui dentro de jornal. Vai fazendo a bola de jornal, vai enrolando folhas de jornal até criar uma bola com essa medida. Ou você enche uma bexiga. Até que ela atinja o tamanho mais ou menos que você vai precisar. Vai ficar um pouquinho mais larga, porque eu dei 1 centímetro a mais, o que é bom. O papel também ele não é igual ao tecido. Ele fica um pouco duro. Ok? Então, para isso era a bexiga. Tudo bem até aqui? Eu tenho que passar telas aqui, porque eu não enxergo todo mundo. A medida é aqui, na testa? A medida é na região dos olhos aqui. Ó. Dos olhos. Ah. Na região dos olhos. Se você for fazer, normalmente, originalmente, as máscaras gregas cobriam o rosto todo.
né? Então, se você quiser fazer o formato, você também mede do centro da sua cabeça até o fim da curva do queixo, para você poder fazer uma bola parecida. Com a bexiga não há necessidade. Como nós estamos fazendo uma máscara de papel, que é uma modalidade de papel machê, ela tem grandes possibilidades de você cortar e moldar depois o seu rosto, fazer pequenos remendos e adaptações para deixar ela bem ajustada. Ok? Primeiro, eu trouxe aqui uma já iniciada para vocês verem como é que o primeiro passo, que é a bexiga e o início da máscara sendo confeccionado em cima dela. É isso que nós vamos fazer agora. Quem quiser acompanhar fazendo pode ser. Tá vendo? Aqui nós já temos uma pequena camada de papel na bexiga. E com esse espaço para o nariz, para que eu possa colocar o nariz depois quando ela estiver pronta. Então vamos lá. A velocidade das etapas aí vocês têm que ir falando, vocês têm que ir falando comigo, porque eu posso repetir. Então, o que eu fiz? Eu fiz uma colinha caseira, que é essa, não sei como é que tá na visão aí para vocês, que é aquele mingauzinho de farinha. Quem não conhece? Quem não conhece essa cola caseira? Não conhece o quê? Não ouvi. Essa cola caseira de farinha. Farinha e água só, né? É uma xícara de água, uma colher de farinha, você mistura até ela começar a descolar da panela, acrescenta uma colher de vinagre só para não embolorar. Essa é a cola caseira. E eu uso a cola Cascorês, ou a cola branca de PVA, que é essa, tem Cascorês, tem Brascola, enfim, que é esse. Eu compro de tubão, vocês podem comprar aí em qualquer quantia. Para uma máscara, um tubo pequeno é essa mesmo. Então eu coloco mais ou menos uma colher dessa branca. Eu coloco aqui mais ou menos, porque não tem uma proporção muito precisa. Se vocês não estiverem enxergando aí, eu mudo a posição, tá? Para uma colher também dessa caseira. Eu acrescento e eu misturo as duas porque a cola caseira ela me dá uma dureza muito grande. E a cola industrial, ela tem bastante flexibilidade. Então, eu preciso de uma máscara que tenha alguma maleabilidade para que ela possa caber no rosto. Pode ser essa aqui? É cola de PVA? Pode sim, pode sim. O ideal seria misturar as duas. Você pode fazer só com a caseira? Pode. Você pode fazer só com a industrial? Pode. Uma você vai ter uma máscara bastante flexível, a outra você vai ter uma máscara bastante rígida, e eu gosto muito de trabalhar com ela no meio termo. Então o que nós vamos precisar agora é de uma vasilha com água, onde você possa deixar o papel para descansar. O papel precisa ficar molhado em uma vasilha, em um recipiente. Uma assadeira, um potinho de sorvete, ou qualquer coisa assim. Um segredo, então nós temos aqui papel pardo. É rasgar o papel. Tem gente que na hora de confeccionar a máscara, passa na guilhotina, ou pega a tesoura, e aí você perde essa rebarba. Essa rebarba do papel rasgado para a máscara, ela é importante. Ela cria uma trama. Então, o ideal é rasgar o papel em pedaços mais ou menos desse tamanho e deixar na água. Eu tenho que ir mudando aqui para vocês verem. Eu tenho um recipiente com água aqui e eu mergulho esse papel na água. Pode colocar, ele pode ficar 1 minuto, 2 minutos, pode dormir de um dia para o outro. Se você quiser um papel mais molinho na hora de trabalhar, pode mornar a água.
E esse papel pardo, ele encharca imediatamente. Essa é a vantagem de você trabalhar com ele. Eu vou ter, inclusive, que enxugá-lo para trabalhar. Então, você molha uma quantidade de papel e deixa ele aí. Assim é o suficiente. Eu não sei se na lista lá tinha fita crepe. Vamos voltando. Tinha fita crepe. A fita crepe eu vou usar em 2 procedimentos. Primeiro eu vou fazer um quadradinho de fita crepe. Não sei se vocês estão vendo aqui. Pode ser na mesa. Esse quadradinho é para proteger a bexiga. Porque eu vou usar a bexiga como molde. Então, eu faço um quadradinho com aproximadamente essa extensão. Não existe uma medida exata. Mais ou menos isso aqui. Se eu conseguir, né? É mais ou menos isso aqui, ó. É um quadradinho só para proteger a bexiga para ela não estourar. Isso pode acontecer enquanto a gente estiver fazendo a máscara da bexiga estourar e você perder tudo e a gente começa de novo. É um dos riscos. Então, na hora de comprar uma bexiga, compra uma bexiga bacaninha. Eu comprei uma bexiga aqui de número 9, um saquinho desse. E aí você enche mais ou menos naquela medida. Ok? Mais ou menos isso. E vamos colocar esse quadradinho bem no centro, para proteger a bexiga. Vocês estão enxergando até aqui, tudo bem? Nesse local aqui, nós vamos colocar um nariz. Porque se você não fizer esse oco do nariz, quando você colocar a máscara vai ficar empurrando o seu nariz ou para fora do seu rosto. Então a gente vai deixar aqui, nessa localização, um nariz. E como todo mundo tem um nariz diferente, alguém falou comigo? Eu. Pode falar. Como que você colocou essa parte branca na bexiga? É feito do quê? Esse processo que eu não entendi. Com quem que é que eu estou falando? Ana Beatriz. Ana Beatriz? Então tá. Essa parte branca foi o seguinte. Vamos lá. Fita crepe. Deixa eu me ver aqui na tela, senão eu saio da câmera. A fita crepe, eu corto mais ou menos desse tamanho, para caber o seu nariz dentro dele, e eu corto umas 5 tirinhas dessas e colo na mesa. Uma emendada na outra. Sim. Você consegue ver a mesa? Pode responder falando. Sim. Bacana. Então você coloca um pedacinho assim. Aí você descola da mesa, porque a fita crepe ela tem pouca aderência. E você vai ter um quadradinho. Encheu a bexiga. É só colar na bexiga. Bem no centro. Assim. Tá, entendi. Bacana? Entendi. Obrigada. Por que é importante fazer isso? Porque agora nós vamos colocar um nariz, um molde de nariz que nós vamos tirar agora. E na hora que você coloca aqui, eu estourei muitas bexigas já fazendo esse processo, pulando etapas. Então, é bacana que você faça essa proteção. Depois isso vai sair. Então nós precisamos, esse espacinho aqui é onde nós vamos colocar o nariz. E o nariz vai ser feito de papel alumínio. Por isso eu pedi papel alumínio. Pode ser feito de outra forma? Pode ser feito com papel normal? Pode. O bom do papel alumínio é que ele é flexível e ele faz um molde. Então, por exemplo, está todo mundo acompanhando aqui, né?
eu estou com um quadradinho dobrado em dois, talvez 3 laminazinhas de papel alumínio. E eu vou colocar ele em cima do meu nariz e venho apalpando para que ele pegue o formato do meu nariz. Mais ou menos, porque eu só preciso, na realidade, do oco que vai ficar. Por cima eu vou criar um narizão completamente diferente. Mas o meu nariz precisa pelo menos caber nesse espaço. Então eu criei um espaço aqui, mais ou menos no formato de um nariz. Certo? Até aqui todo mundo acompanhou? Preciso fazer de novo? Bacana? Viram como é que é feito o nariz? Sim, entendi. Tá bom. E aí, com esse nariz, aqui eu tenho que tomar bastante cuidado para não amassar. Se amassar, você coloca de novo, remodela, sem problema nenhum. Temos aqui, ó. Nariz. E agora eu vou cortar uns pedacinhos menores de fita crepe. Uns 2 ou 3. Pego a bexiga. Coloco o meu nariz com todo cuidado naquela região. Até aqui vocês enxergam. Estão vendo o papel alumínio aqui em cima? Onde na minha máscara eu vou querer o meu nariz. Eu não posso apertar muito para não perder o formato. Prendo com a fita crepe. Bom. Aqui eu tenho a localização na máscara de onde vai ficar o meu nariz. E como foi moldado no meu nariz, se eu fizer daqui para frente, pelo menos o meu nariz vai caber aqui. Então a máscara que ela fica personalizada para você. A partir de agora nós começamos com um problema. Essa bexiga, a hora que você solta... Oi? O nariz, por exemplo, como que é? Aqui? Você pega um pedaço menor, um quadradinho, você pega um quadradinho, mais ou menos desse tamanho assim, com 2 ou 3 lâminas, porque uma só ela fica muito frágil. Ela modela melhor, mas ela fica muito frágil. Então você corta 3 pedacinhos assim. E aí você começa, na parte de cima do nariz aqui, você vem apertando em volta do nariz até você conseguir o formato, na realidade o mais importante, que é a altura do seu nariz. Faz a dobra da ponta do nariz até embaixo, para você criar o formato do seu nariz, meio amassando mesmo. É bem amassando. Para ele ficar bem... Pode deixar maior do que o nariz, não precisa apertar muito, não. É só para você criar um oco na máscara, onde o seu nariz vai caber. Aí você tira ele sem amassar, você tira ele com delicadeza para que você possa pregar na bexiga. É isso. Você já está quase lá, é isso aí. Pelo que eu estou vendo aqui, você já conseguiu. Depois é só tirar com cuidado e pregar na bexiga. Essa bexiga, quando você tem fita crepe, mais o papel alumínio, ela começa a ficar pesada. Aí você solta, ela gira para baixo. Você coloca em cima da mesa, ela gira para baixo. Então, como que eu trabalho? Vou mostrar aqui. Eu trabalho com uma toalha. Toalha caseira. Eu faço 2 lateraisinhas enroladas assim. E aqui vai ser o ninho onde eu vou colocar a minha bexiga. Ela fica protegida, não vai estourar na mesa. Ela para de girar e ela me dá essa caminha. Entendeu? Muitas vezes é necessário que a gente pegue um pedacinho de fita crepe assim,
Principalmente eu que trabalho com o ventilador ligado para acelerar a secagem. E aí eu prego a fita crepe bem ali onde eu amarrei no nozinho, coloco em cima desse pano e prego na mesa. Acomodo ela direitinho aqui e vou trabalhar nela a partir de agora. Vocês conseguem enxergar a máscara daí ou seria legal eu mudar o ângulo da câmera? Não, tá dando para ver. Tipo, dá pra ver, mas meio que uma visão, tipo... Então eu vou Isso dá começar pra aqui, ver eu bem. vou começar Dá pra ver na em parte de cima, dá cima. pra ver atrás. Assim. Isso, eu vou começar na parte de cima e conforme a gente for caminhando, eu mudo o ângulo para vocês terem uma segunda visão. Era a minha preocupação justamente essa. O ideal para esse tipo de aula é você ter pelo menos 2 campos de visão, porque um de cima seria o ideal. Mas eu vou fazendo assim para vocês verem e eu consigo abaixar um pouquinho mais aqui também. Assim. Então eu tenho aqui esse preparo, que é essa colinha. Ela não precisa ficar muito densa. Se tiver muito densa, pode pôr água e mexer um pouquinho. Ela tem que ficar... Coloca umas gotinhas de água e vai trabalhando nela. A proporção é meio caseira e meio da industrial? Eu uso uma por uma. Eu coloco uma colher de cola industrial e uma colher de cola caseira. Oi, E aí eu vou fazendo aos poucos, que é para ela não secar. Para não desperdiçar. Se você fizer bastante, tem que colocar num vidrinho e fechar e guardar na geladeira. Oi, e como é que é a caseira mesmo? A proporção? Caseira é uma xícara. Você pega uma xícara dessas e rende bastante, viu? Uma xícara. Uma xícara de água. Você coloca uma colher cheia. Primeiro você coloca essa xícara quase toda para ferver. E separa um dedinho na xícara para diluir a farinha, que vai ser uma colher cheia. Certo. Farinha de trigo, farinha de bolo. Certo. E aí você... Por que dilui antes? Para não empelotar, senão ela empelota toda. E vai fervendo a água ali. Quando a água estiver fervendo e a sua farinha já estiver toda diluída, você joga de uma vez nessa água fervendo e mexe sem parar até ela começar a descolar da panela. Ela precisa cozinhar. Isso vai levar uns 10 minutos. Certo. No fogo baixo, tá? Colocar no fogo alto, ela vira de uma vez, só que ela não cozinha. Ela talha de uma vez, só que ela não cozinha. Aí você fica com aquela coisa mais farinhenta. Quando você terminar esse processo, você acrescenta uma colher de vinagre, que é para não mofar. Porque como é alimento, pode ser vinagre, pode ser lisoforme, pode ser uma colher de quiboa. Enfim, eu uso vinagre mesmo, porque o ácido do vinagre já faz o que eu queria. Já me dá todo o conservante necessário. Entendi. Essa cola ela deve durar uns 10 dias, bem conservada ela dura até uns 15 dias. Então se você for fazer bastante coisa, vamos trabalhar bastante assim, você pode fazer uma xícara cheia, às vezes até 2. A proporção vai ser sempre essa, você só vai dobrando as quantidades. E a geladeira, terminou, vai para a geladeira. Ah, mas eu quero reutilizar de novo e está muito duro, porque ela fica mais consistente na geladeira. Volta para o fogo, acrescenta um tiquinho de água e deixa ela no ponto que você quiser. Eu levo até no micro-ondas. Eu tiro de colher, coloco num pires, levo no micro-ondas, ela dá uma aquecidinha e aí eu já utilizo ela assim mesmo. Entendi. Ok? Agora eu vou colocar aqui. Isso aqui que eu tenho aqui, ó, é um trapo. Todos os meus trapos são absurdamente sujos de tinta, porque eu uso tinta o dia todo. Então eu falei, como eu estou no meu estúdio, nós vamos trabalhar com um trapo do jeito que eu uso aqui. Eu pego esses papéis já molhados e coloco em cima desse trapo, para que ele perca o excesso de água e não fique escorrendo na minha máscara. Então ele vai ficar aqui um pouquinho. Dou uma ajeitadinha nele aqui. Só para você percebe que o pano já suga toda a água dele, aí ele vai ficar úmido, mas não encharcado. Que é mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo. Ele está bem molhado. Pego a sacolinha, eu posso passar com um pincel, eu posso passar com um pincel grande, eu posso passar com a mão também, não tem problema nenhum. Eu começo com o pincel, meia hora de trabalho eu estou passando com a mão. Então, vamos lá. Passei cola.
numa lateral todinha. Ok? Primeiro, eu vou fazer essa região do nariz antes de prosseguir para as outras áreas, porque eu quero que isso aqui crie uma película nesse formato para que eu não perca esse trabalho. Então aqui, ó, eu vou rasgando pedaços e vou colocando suavemente em cima de tudo isso aqui que eu fiz. O importante é que, ventilador, o importante aqui é o quê? É que o segundo pedaço encoste, sobreponha o primeiro. Ó, um pouquinho por cima do primeiro. Para que eles se costurem. Se você criar se você colocar um mais longe aqui, ó, por exemplo, igual aqui, coloquei dois aqui, coloquei um aqui, não tem problema, você vem e costura outro entre eles. Coloca, isso aqui agora é um trabalho de suavidade, viu? Se você não pode apertar muito, é só para que você alise ele, só para que ele fique firminho, não precisa apertar, não precisa ficar... Não. Estou colocando nessa região todinha. Não se preocupa que, se vocês não estiverem vendo, que nós vamos mudar e fazer esse procedimento algumas vezes. Tem bastante área para cobrir aqui. Então tá. Ó, a área que eu já fiz. Ok? Isso, quando seca, vira um couro. O ideal é que a gente faça várias camadas. Pelo menos, na pior das hipóteses, 3 ou 4 camadas. Então, ó, fiz um segundo papel. Se eu fizer um papel muito grande, colocar um papelzão desse aqui inteiro, eu perco as curvas, eu perco a resistência também. Aí vira um papel seco, e quando ele costuradinho, ele vira papel com cola, sobreposto de papel com cola, ele vai criando uma trama, uma costura de papéis com cola, e cria uma resistência incrível. Dura uma vida. Por cima do nariz, papel alumínio, eu vou colocar, e com o dedo eu vou moldando esse formato que está no papel. Ó. Vocês podem ir tirando dúvidas e perguntando, não tem problema nenhum. Isso aqui a gente... Essa é a parte mais difícil de fazer. Queria perguntar de novo um negócio. Você tinha falado que é melhor caixa de papelão picada do que... Eu vou mostrar. Ótima observação. Eu pontuei, mas não mostrei. Agora eu vou mostrar. E aí você já aprende também. Uma vez que você criou a curiosidade, eu já te falo já. Beleza. Tem uma caixa de papelão aqui, da qual eu arranquei um pedaço. Certo? Quem que perguntou? Eu, Felipe. Eu tava olhando para baixo. Eu vou conversando com vocês, muitas vezes eu tô olhando para baixo, tá? Desculpa. Imagina. Então, a caixa de papelão, eu rasgo, ela tem essas... Você vê que ela tem essas camadas. Uhum. Né? Quando você vai abrindo essas camadas, ó, você tem uma folha de papel pardo. Certo. E aí você manda ela para a água. Aí você tem aqui essa folha aqui, que é uma folha toda ondulada. Que ela fica entre folhas na caixa, que é para dar a proteção na caixa. Então, essa folha ondulada usa também. Para essas folhas ficarem coladas, elas recebem um banho de uma cola industrial. Ó, ondulado, né? Certo. Isso tudo aqui nós vamos utilizar. Isso tudo, nós vamos desmontando as caixas e vamos... Todo esse papel vai para a água. Ó, você vai abrindo as camadas. Ó, esse papel aqui, ó, ondulado, agora que não tem mais as folhas de nenhum dos dois lados, ó, você abre ele e põe na água. E ele é papel utilizado para fazer papel machê. Papel pardo, de ótima qualidade,
Ele é bem grosso, encharca de água, cola muito bem, e ele já tem um pouco de cola na composição dele. Então, é um papel muito bom para usar. E assim, todo mundo tem em casa. É uma praticidade o fato de todo mundo ter em casa. Ok? Obrigado. Quem tinha falado era o Felipe? Felipe. Felipe, entendeu? Entendi. Legal. Então não tem necessidade de ser o papel colorido. Não, eu vou te explicar onde nós vamos chegar com o papel colorido. Ainda não estou na fase dele. Já eu chego no papel colorido, é a próxima etapa. Primeiro eu vou cobrir toda a extensão do nariz, para que vocês vejam aqui. Se tiver ruim o ângulo e quiserem que eu mude a visão aqui, ó, a gente muda um pouco para o lado. Eu vou colocando com cuidado e modelo do formato que eu deixei do meu nariz aqui. Pico pedacinhos pequenos. O segredo da máscara é você começar sem pressa. Se você começar com pressa, no final você não consegue recuperar. Então aqui é melhor você perder tempo aqui, todo o carinho do mundo, vai alisando. Aliás, a confecção artística é um exercício de muita paciência. Nós vamos colocando aqui. Mesmo que não ficar perfeito na primeira camada, nós corrigimos na segunda camada. Mas é importante essa primeira camada para ela criar essa estrutura. Quando isso aqui secar e endurecer, esse formato do seu nariz ele vai se manter. Então, feito 3. Ó, a bexiga querendo fugir. E aí eu vou mostrar como é que ficou até esse ponto. Basicamente, toda a confecção de papel picado, de papel machê, ela é feita assim. Entre camadas. Então, por exemplo, ó, aqui eu já tenho uma camada de papel colocada sobre todo aquele nariz. Se eu estou com bastante tempo e quero que a coisa seja perfeita, a primeira coisa que eu faço aqui, nossa, que yoga. Se eu tenho bastante tempo, o que eu faço? Agora eu dou um tempo e espero isso aqui secar, que é para não correr o risco de, ao prosseguir, eu derrubar alguma coisa, ou bater a mão e tirar essa parte. Certo? Então aqui eu daria um tempo antes de prosseguir. Quanto que eu vou prosseguir? Vocês estão enxergando aqui o nariz, né? Daqui até onde você quer que vá a sua máscara? Quanto do seu nariz para dentro do seu rosto você quer que vá a sua máscara? Normalmente, no meu, são 15 centímetros. Eu já sei por conta das máscaras que eu produzi para mim. Então, aqui, eu coloco 15 centímetros a partir daqui, e as minhas máscaras elas vão vir até aqui mais ou menos. Então, do meu nariz, aqui vai ser em torno de 15 centímetros. Então, eu não vou passar muito dessa região aqui. Mas você pode fazer uma máscara do tamanho que você quiser. Pode ser mais curtinha, pode ser que venha até aqui, perto da orelha. Pode ser uma máscara do tamanho que você quiser. Você que vai estabelecer esses padrões de acordo com o seu rosto. Ô Henry, sabe se tem algum critério de tipo a boca tem que ser coberta, os olhos tem, ou a gente pode ter liberdade de deixar um espaço assim? Tá, originalmente as máscaras gays surgiram com o olho e a boca perfurados. Eram as duas regiões que poderiam ser perfuradas. Hoje não. Com o decorrer do tempo, começou a se usar até meia máscara. As pessoas faziam a máscara até o nariz e deixavam a boca descoberta para facilitar a fala, quando começou a usar os diálogos, etc., e as expressões da boca. Então, você pode usar a boca descoberta, o furo na boca, também é bastante legal. Quando você vê
a comédia e a tragédia, você vê que o furo da boca é bastante acentuado, eles deixam aquela boca grandona. Uma das características da máscara grega é o exagero das expressões, o sorriso é enorme, as boconas, entendeu? O nariz é saliente. Quando uma pessoa está triste, essa ruga, a sobrancelha, ela é acentuada, entendeu? Ela é assim. Quando ela está numa sensação de violência, ela é assim. Então, o sofrimento, essas coisas você pode colocar na proporção que você quiser. Eu não sei como é que vai ser a peça de vocês, mas assim, eu sugiro que vocês façam, num primeiro momento, as máscaras mais fáceis. Não tentem criar extremos graus de dificuldade, porque isso é uma coisa que demanda prática. Se vocês tiverem tempo para praticar, vocês vão ampliando o grau de dificuldade. O ideal seria fazer uma máscara com alguma expressão bastante acentuada e com que caibam, que vocês consigam usar, e deixem os vãos maiores para a boca, ou façam meia máscara. Se vocês forem fazer máscara inteira, meçam da onde que vocês querem que a máscara termine até o começo do queixo. O ideal seria que ela passe o queixo para criar um pequeno encaixe aqui embaixo, para que ela faça um encaixe. Entendeu? Se vocês verem essa máscara que eu produzi inteira, essa aqui, ó, ela pega a minha cabeça aqui e ela pega aqui embaixo do queixo. Quando eu estava produzindo essa máscara, isso aqui era maior. E depois eu fiz o acabamento com um estilete, tesoura, dei uma lixadinha e tal. Então, essa máscara ela tem um encaixe tão bom que eu não preciso nem segurar. Eu coloco ela fica tranquila. Entendeu? Ela não tem o furo da boca. Vocês me ouvem com a máscara? Ela não tem o furo da boca. Entendeu? Então, essa era uma máscara que ela não tem as características. Ela não é uma máscara para ser do teatro grego. Ela tem uma outra pegada. Entendeu? Trouxe só para ilustrar. Os olhos, na realidade aqui, essa máscara ela foi feita para usar costurada com um capuz. Então eu ia colocar e vestir um capuz, e aí era uma máscara com uma outra. Mas eu como não exerço a função de ator, eu acabei guardando ela para mim e nunca foi para o teatro, essa máscara. Eu tenho ela só como referência hoje e guardando. Só esse tempinho que nós ficamos conversando aqui, a cola já deu uma enxugada. Isso aqui já criou uma certa resistência que me permite trabalhar um pouco mais. Então, vou voltar aqui. Depois, se vocês quiserem, eu faço um pouco desse procedimento com a câmera do outro lado, para vocês verem como é que eu faço essa costura. Eu tiro um pouco mais de papel, coloco sobre o pano. Qualquer coisa que vocês não estiverem enxergando e queiram enxergar, é só falar que eu mudo aqui. Porque eu coloquei a câmera meio para cima, então eu trabalho olhando para baixo. Eu quase não olho para vocês. Aqui, ó. Cola. Generosa. Não precisa... Pode deixar camadas de cola assim, viu? Não precisa ser uma coisa muito fininha e bem acabada, não. Essa cola, quando ela seca, ela ajuda na resistência da máscara. Então aqui agora eu começo a fazer a parte de cima, costurando toda essa região aqui que eu fiz, ela vai ficar por baixo. Então, ó, eu vou vir e vou rodear essa parte que eu fiz sempre por cima delas. Entendeu? Então agora eu estou criando um círculo em volta. Que pega sobre as fronteiras do que eu já fiz. Que eu vou criando esse círculo em volta. E assim eu vou crescendo a máscara até o tamanho que a gente achar necessário. Vocês pensam em fazer meia máscara? Vocês pensam em fazer máscara inteira? Qual que é a intenção? Cada um de vocês já tem ideia de qual máscara vai fazer?
Vocês vão começar a criar isso agora? Não ouço nenhuma resposta ainda. Eu Não tem- ainda não sei muito, não. Ninguém Tipo sabe. assim, Vocês a ainda gente não têm os não. personagens? E ainda? Não, a gente ainda não tem nem o texto. Ah, legal. Então, por isso que eu perguntei para a Josi, que a gente... Eu acho que eu dei um mas spoiler, então, né? Eu queria pelo menos saber, né, para ter uma base. Eu acho que eu acabei dando um spoiler, então. Acho que sim. Vocês já mas sabiam qual que era a peça. Não, Ah, o até texto base, Não, a gente que escolheu. Ah, que é legal. Prometeu Demais. Acorrentado, a gente sabe, só não sabemos qual personagem. Se vocês entrarem no meu Instagram, eu fiz, por coincidência, muitos anos atrás, eu fiz uma escultura de papel, de corpo em tamanho real, desse personagem do Prometheus, já acorrentado, e de uma ave comendo partes do fígado dele, que essa era a encomenda na época. Essa peça, ela virou parte depois de uma instalação maior, em tamanho real, tanto a águia quanto o Prometeu. Eu fiz todinha com essa técnica aqui, só que maciça. Então, o que eu fiz? Eu criei toda a estrutura primeiro, depois eu vim crescendo ela de papel até que ela ficasse do tamanho e todinha de papel. E ela está disponível para vocês olharem lá no Instagram. Se vocês não acharem, depois eu mando para vocês. Olha lá, uma essa foto. vermelha? Essa vermelha. Nossa, eu tô com a águia, que eu tô com a águia apoiada no meu ombro e ele está saindo do fogo ao buraco onde a ave se alimenta. Bacana você ter achado, obrigado. Aí, ó. E aí, essa é a águia em tamanho real. E aí eu fiz uma pintura por cima vermelha, porque era o pedido. A águia ficou enorme, gigantesca. Eu fiz todinha de papel. Ela é todinha de papel. cara ficou muito bonito. Quem que achou? Foi. Como é que é seu nome? Alice. Alice, desculpa, é que eu não consigo, é que não aparece aqui para mim. Não, fica tranquila, que eu não sei como que faz o login desde a primeira aula para todos os professores, eu sou usuário. Não, legal. O usuário é ótimo. Então, e aí eu fiz essa escultura todinha de papel. Então você vê que a possibilidade, esse pequeno curso de utilização de papel te dá inúmeras possibilidades. Você pode fazer qualquer tipo de máscara e qualquer tipo de peça que vocês queiram usar. O papel picadinho, com cola, com água, ele bem tratado, você sabendo moldar ele tem possibilidades infinitas. A única coisa que você não vai conseguir são produtos que vão ficar no tempo. Aí se você fizer isso, ele não aguenta. Mas o papel machê, ele resiste. O único problema aqui com o papel machê é criar jogar, né, um produto nessa utilização, que pode ser aqui boa, pode ser o formol, para que ele não mofe, porque o papel, com o tempo, ele oxida. Pode criar um mofo, ele pode ter uma traça, alguma coisa. Então você tem que jogar um produto. Eu uso muito o lisoforme. Lisoforme desse de limpeza caseira mesmo, que ele é a base de formol. O que acontece? Quando ele começa a secar, você vai ver aqui uns pequenos defeitinhos que precisa de um papelzinho a mais. E aí você vem e cola só ele. Ok? Até aqui tudo bem? Podemos prosseguir? O lisoforme eu uso depois de pronto ou durante? Não, no processo. O que acontece? Você põe na cola, uma colher, e quando você estiver colocando na água aqui, você joga umas gotinhas dessa água também. Ele vai impregnar o papel e a cola. E cria toda uma camada de proteção de possíveis defeitos no futuro. Se tiver tudo bem, agora nós vamos para a segunda etapa. A primeira etapa é fazer uma camada. Eu fiz aqui um pedaço,
porque o nosso tempo não permite que a gente faça a máscara inteira. A menos que a gente continue amanhã ainda, eu posso continuar nessa máscara mesmo. Mas aqui, o ideal seria vir até aqui embaixo, entendeu? Como essas partes todas não tem muita dificuldade, eu me concentrei mais no nariz, que é aonde está o pulo do gato. Ok? Alguma coisa até aqui? Alguma pergunta a mais? Então, é uma coisa que eu vi você fazer uma vez, mas eu não sei se você fez, tipo assim, se é uma coisa que tem que ser feita. E aí eu fiquei instigada. Tipo assim, depois que você fez a primeira camada, você passou uma cola, tipo, só passar a cola e deixou secar e depois fez outra por cima ou não? Não. Não fiz. Só com a cola do papel. Só essa cola que você vai passando nas camadas de baixo, que não pode ficar sem cola, é nas partes de baixo. Então, sempre a parte de cola por baixo. Aí você vem com outra parte de cola por baixo. Então, você cria. Por quê? Eu não preciso passar a segunda cola, porque eu vou fazer isso várias vezes. Então, como eu vou fazer isso várias vezes, ela vai receber uma camada de cola querendo ou não. Então, não há necessidade de eu passar uma camada de cola agora. Se eu passar, vai ter problema? Não vai ter problema algum. Só não há uma necessidade. Mas, assim, se você quiser passar uma camada de cola, você só vai engrossar mais, demorar um pouco mais na secagem. Problema e necessário não é. Então, vamos lá. Essa aqui eu fiz antes, para a gente poder andar um pouquinho mais rápido. Tá? Quem é esse personagem aqui? Supondo que esse personagem aqui seja o próprio Prometeu. Certo? Eu quero colocar agora uma expressão aqui. E essa é a hora, é a melhor hora para que eu já dê a primeira expressão nele. Baseado nesse nariz que nós fizemos aqui, que eu sei que cabe o meu nariz aqui dentro. Eu quero ampliá-lo. Eu quero colocar ele para baixo. Eu quero... Qual é o processo agora? Baseado no que nós já fizemos. Qual é o melhor processo para que a gente possa moldar igual argila esse nariz? E colocando mais papel? Perfeito. É isso mesmo. O papel, ele me dá essa possibilidade. Por que eu pedi papel alumínio? Você pode usar outros produtos. Papel alumínio de cozinha. Esse que você encontra no supermercado. Ele me dá possibilidade de trabalhar moldando igual uma argila. Ó, eu amasso, não até o final, eu deixo ele bem suave, um bolinho bem maleável, e eu moldo ele agora, olhem para cá. Aqui, ó. Eu moldo ele agora do jeito que eu gostaria que fosse esse meu nariz, sem apertar a bexiga, senão a gente estoura a bexiga. Eu peguei o formato do de baixo, que é esse encaixe aqui, certo? E agora eu moldo do jeito que eu gostaria. Coloco aqui. Como é que eu vou fixar isso aqui? Eu começo a fazer perguntas durante o nosso bate-papo, viu? Eu gosto de ouvir a voz de vocês. Secreto. Coloco aqui em cima e prendo. Ok? Quem não enxerga, não façam sinal com a mão, que eu vejo poucas pessoas na tela. Vocês podem falar. Se alguém não estiver enxergando ou não entendeu esse primeiro passo, Tá tá tudo tranquilo. ok? Para dar mais volume no nariz, né? Pode continuar. Perfeito. Quanto volume você quiser. Nesse caso, eu, propositalmente, eu vou exagerar. Se eu quiser fazer uma verruga no nariz, essa é a hora? Essa é a hora. Se for só uma verruga pura e simples, você pode esperar as próximas camadas, para que ela apareça mais ao final. Agora, como eu estou tratando ainda de formatos, mas você pode fazer grandes marcas, grandes silhuetas nesse momento. Ó, papel alumínio, dou uma amassadinha nele, ele está bem maleável. Tem duas camadas aqui, está dobrado em dois. Ó. Certo?
Venho aqui, dou uma amassadinha. E se eu apertar, ele vira uma pedra, não molda mais. Se eu apertar, ele vira uma pedrinha e não molda mais. Então eu dou uma amassadinha e deixo ele oco. Uma amassadinha bem suave. Faço um formatinho do nariz aqui para já dar o primeiro encaixe. Venho aqui em cima. Começo a dar novos formatos para esse nariz. Agora, eu já tenho o formato. Eu vou repetir a operação e aumentar porque eu quero aumentar mais. Estou com vontade de que ele seja mais bizarro do que o normal. Fita crepe. Prendo. Aqui. Estou conseguindo um belíssimo nariz. Eu não vou nem falar nada, porque vai que tem gente aqui que tem um narizão desse. Então a gente não fala o que significa. Mas é um belo do nariz. Vocês perceberam que já tem um formato de nariz aqui? Vocês querem mais nariz? Acho que tá bom. Acho que Tá bom, eu acho. Tá Eu bom. acho que Tá bom. Então, uma vez que eu já decidi, o que eu faço? Agora eu protejo esse nariz e fixo ele com mais fita crepe na parte de cima. Porque essa fita crepe ela vai sumir. Vai vir com outras camadas de papéis agora e elas vão sumir. Então você pode exagerar na fita crepe. Ó, embaixo, tá vendo? Passei em cima, passei embaixo. Eu vou mostrar o resultado para vocês. Ó. Isso aqui, eu estou mumificando ele. Eu estou deixando o papel todinho coberto. Porque é mais fácil que eu trabalhe com papel sobre papel. E não papel sobre o metal, que seria o alumínio. Então, o que eu fiz com o nariz? Eu envolvi todo aquele papel alumínio que eu moldei apertando suavemente. Se eu apertar aqui, ele ainda está oco, porque eu só dei uma palpadinha. O papel eu não apedrejei, eu não transformei, eu não petrifiquei. Então tá aqui, ó o nariz. Olha como ele fica visto de cima. Ó. De baixo. Ok? O que mais? Quais são as características do Prometheus? Na minha concepção, ele é uma pessoa que está sofrendo. No texto de vocês, ele também está sofrendo? sim. Tá, não tá? Tem um pássaro comendo partes dele eternamente? Uma ave de rapina? Não sei se é uma águia ou um abutre. Não me lembro É um perfeitamente. corvo. É, uma ave, né? Um pássaro. Corvo. Então eu quero fazer um sofrimento. Eu vou tomar a liberdade aqui de usar um pouco de desenho. Antes de prosseguir. Então vamos lá. Demais. Eu acho que travou um pouquinho. Travou aqui. Travou. Então, olha só. Eita. Ô, Henry, acho que deu uma travada aqui. É. Acho que aí vai ter que sair e entrar de novo. É. Eu caí, quem caiu? Todo mundo caiu? Só você. Pra você. Caiu de novo. Fez uma pista aqui. Até onde vocês viram? Eita. Tá travando ainda, Henry. O Henry, acho que é Henry, né? Não é Henry.
Eu tô aqui ainda com vocês. Tá, agora sim. Agora sim. Vocês estão me vendo? Agora- Eu acho que a minha internet oscilou aqui. Foi só eu. Tranquilo. Agora tá Tá indo. bom. Tá bom. O que eu Sim. fiz aqui? Eu fui falando, eu nem percebi que tinha caído. Eu fiz aqui uma grande ruga central e uma expressão de sofrimento. Certo? E Certo. vou fazer uma bocarra de sofrimento também. Aqui eu imagino que vai ser a parte aberta onde vão aparecer os meus olhos. Tá bom para vocês uma pessoa sofrendo assim? Sim, tá muito massa. Exageradamente e bem dramaticamente, como pede a máscara grega. Sim. Então, para fazer isso, vamos lá. O que é legal você fazer no papel primeiro? Não estou enxergando mais ninguém, eu só estou enxergando eu agora. A gente tá aqui, tô te vendo. Então tá, aqui meu tá meio bugado, mas se vocês estão me vendo, tá bom. Beleza. Vamos lá. Papel alumínio. O que eu fiz? Um pequeno amassadinho no formato de um charutinho. Moldo no formato que eu quero desta. Ó, e coloco aqui na massa. Tá vendo? Essa ruga de expressão exagerada ou de sofrimento, eu coloco aqui. Como eu fixo? Fita crepe. Fita crepe. Vamos lá. Se você encostar o papel alumínio diretamente na bexiga, ela estoura. Por isso que eu fiz aquelas proteções e por isso que eu não coloquei isso antes. Eu tenho que fazer a base sempre. É importante, que senão você vai ficar perdendo trabalho. Vamos fazer um segundo. O bacana dessa máscara é que se você ir errando, você desmonta. Você não precisa... Não é um erro que você tem que admitir. Você vai errando, não está do jeito que eu queria, eu desmonto e vou para outra parte. Começo de novo. Essa é a... Não é igual uma máscara de madeira, por exemplo, que quando você erra, ou você engole o erro, ou você começa de novo. O papel machê, ela te dá essa possibilidade. Fixei as duas. Ó, não sei se é possível ver aqui. Sim, tá dando. Sim. Cubro novamente ela inteirinha com a fita crepe. Dos dois lados. Se eu estiver fazendo muito rápido aqui, vocês me avisem que eu diminuo. Pra mim tá tranquilo nesse tempo. Tá dando pra entender bem. Bacana. Baseado no que vocês ouviram até agora, qual é o próximo passo? Cobrir com papel. Cobrir com o papel. Perfeitamente. Vocês querem que eu mude a posição da câmera agora?
Eu acho que seria melhor. Seria bacana, né? É. Eu vou tentar, então, colocar num outro ângulo aqui para a gente ver melhor. Só um segundinho. De novo. Tá bom aqui? Sim. Nossa, aí ficou bem bom. Papel. Dou aquela tirada do excesso do papel e cola. Se você quiser picar o papel primeiro, para depois passar a cola, não tem problema nenhum. Eu só acho mais fácil passar a cola primeiro e vir cortando. Ó, coloco um. Certo? Eu só pressiono, não tem força. Pego um segundo papel, eu venho por cima dele, criando uma trama, uma costura. Então, alguma parte dele tem que estar por cima da outra. Essa parte que tem uma lombadinha, você pode fazer com tirinhas. A realidade é que cada um aqui vai criar a sua maneira de costurar. Isso aqui vira quase igual a sua caligrafia. Cada máscara tem gente, eu já vi gente trabalhando com papel machê com pedacinhos tão pequenos, bem pequenos mesmo, que você nem enxergava a costura, parecia um pedaço de couro. É uma coisa da individualidade de cada artista. Cola, papel. Quem se perdeu em algum momento aqui, quem não sabe alguma coisa que aconteceu nessa, não entendeu, ficou na dúvida, tá tudo ok por enquanto? Acho que tá tudo tranquilo. Tudo ok. Pra mim também. Vocês vão fazer a sua própria máscara? Hoje? Tentar. Ah, hoje não dá, amanhã. Amanhã? Amanhã vai ter alguma pronta para eu dar uma olhada? Pronto, ou pelo menos até aqui? Porque nós temos mais um encontro. Vou tentar. Eu vou fazer amanhã, tá? Você sabe que é legal que vocês tivessem pelo menos a experiência de tentar, porque com toda certeza vão surgir todas as dúvidas na hora de colocar a mão na massa, na prática. Geralmente é assim. Eu não sei se essa aula fica disponível para vocês também tirarem, assistir de novo e tirarem alguma dúvida. Fica assim, a gente tem a gravação. Legal. Ela fica, mas eu não sei se amanhã ela vai estar já. Eu vou ver se a Josi já posta amanhã ela pra gente. Se vocês Aí, quiserem, eu repito algum procedimento aqui, receitinha da cola, proporções. Aproveita que seria legal se vocês tivessem pelo menos uma experiência entre hoje e amanhã, para tirar a dúvida amanhã, né? Tá, eu vou tirar uma então. Vamos lá. Você cobriu. Eu lembro que você fez o nariz, aí você cobriu com papel pardo. Aí Nariz primeiro com a fita crepe.
fita crepe, aí com o alumínio, aí o papel pardo. Não, Alumínio, fita crepe, alumínio, fita papel pardo. crepe, papel pardo, isso. Isso. Aí você fez mais uma de alumínio, fita crepe e papel pardo. Ah, não, o papel pardo eu só coloco agora na hora que eu já estou no formato final. Eu vou entre alumínio e fita crepe, eu vou deixando até do jeito que eu quero. Certo, Achei o formato que eu quero, aí eu vou pro papel pardo. entendi. Tá. Aquele primeiro que você viu com o papel pardo, eu fiz só para adiantar para vocês, para a gente poder dar sequência. A gente decidir que tamanho que é seu nariz e tal. Mas não tinha necessidade dele. Eu só deixei ele pronto aqui para adiantar. Você vê que eu vou cobrindo, ó. Aqui, ó. Olha essa sobrancelha aqui, ó. É uma máscara grega, ela já tem o formato. E sumiu todo aquele papel alumínio que estava embaixo. Né? Arredondou as laterais. Não fica mais aquele vão forte do papel alumínio. Mano, já tem que ter um formato do sofrimento dele. Nariz vai acontecer a mesma coisa. Eu venho cobrindo com o papel. Explicação sobre o papel colorido, que é a próxima etapa. Quando eu trabalho só com uma cor de papel, e eu estou trabalhando com papel pardo, eu já não sei mais aonde eu coloquei uma camada, 2 camadas, ou 3 camadas, ou 4 camadas. Então, por exemplo, se eu vier com uma segunda camada de papel pardo aqui, entre um processo e outro aqui secar, eu não sei onde eu parei, eu não sei o que tem eu não consigo mais identificar em que parte que eu estou. Por isso que entre uma camada e outra, necessariamente a gente trabalha com papel de cor diferente. Se você não tiver papel de cor diferente, você tinge o papel com qualquer coisa que você só diferencie pela cor. Pode ser uma gota de corante, tinta, porque aí você vai saber que aquela camada de baixo parda é a primeira, que a segunda foi bem coberta, não deixou nada de fora. Por quê? Porque quando seca a primeira camada, a segunda e a terceira da mesma cor, elas são imperceptíveis. Então eu preciso usar 2 cores, no mínimo 2 cores. Oi. Sim? Então dá, por exemplo, eu tenho essas revistinhas, assim, vai ficar colorido. Dá para você usar papel pardo e jornal. Papel pardo, revistinha, outra camada de papel pardo, vou intercalando, é isso? Pode, e isso ajuda bastante na resistência, viu? Uhum. O papel de gramatura diferente, de origens diferentes, ajuda na costura. Eles ficam bem... Existe um papel azul que a gente compra, ele é um azul marinho, não sei se ele é um não sei se ele é um craft também, e ele absorve bastante água. Na livraria tem, é um azul marinho. Esse papel bem baratinho mesmo. Mas ele é ótimo para você diferenciar a camada, porque ele dá um contraste muito grande. Eu até trouxe aqui o que eu uso. Eu vou mostrar agora para vocês. Eu ponho isso aqui, ó. Que é o xadrez. Eu tenho ele de várias cores. E aí às vezes eu pego o mesmo papel que é o pardo, ponho 2, 3 gotinhas numa vasilha com água, deixo ele descansando. Quando eu vou usar ele já está tingido. Isso ajuda muito. O bacana é que uma vez que você aprende a fazer a sua própria máscara, nunca mais você para. Você vai criar personagem, você vai criar máscara, você nunca mais para, porque aí você não fica muito dependente da criação alheia. Você começa a criar o seu próprio personagem, sua própria máscara, você lê um texto
e você já começa a imaginar o personagem, a máscara que você poderia usar quando o texto permitir, né? Então ele te dá uma certa liberdade também, porque aí você não fica mais dependente da confecção de outros artistas. Que é bom, mas não é necessário nem obrigatório, porque tem gente que curte justamente isso, de usar o que é a criação de um outro artista. Vê como ela vai ficando lisinha? Ó? Acabou o papel? É só rasgar mais um pedaço. Sem formato definido. Vamos rasgando os pedacinhos, joga na água. Hoje nós só vamos até o nariz. Porque o tempo é curto para a confecção em tempo real. Vou até usar um pedacinho da caixa para vocês verem. Henry, uma curiosidade só. Como que você faz o molde em gesso? O molde em gesso, eu tiro na própria pessoa. Ó. Então, assim, eu tenho que pegar a pessoa, tem que vir e o gesso ele é colocado no rosto da pessoa para tirar um molde negativo. Depois, nós fazemos dentro desse molde negativo um molde positivo e perdemos o negativo que temos que quebrar para retirar. E aí ficamos com o molde positivo. Dá para fazer em um dia. Assim, numa sessão. Não é muito demorado, não. Porque o gesso, hoje nós temos gessos que secam bastante rápido. Esse é um trabalho que, se um dia vocês tiverem interesse, eu posso fazer em vocês, para que vocês tenham essa máscara eternamente. E posso ensiná-los também, se for o caso, para que vocês comecem a fazer os próprios moldes. Não é difícil, é só aprender a técnica certa. E eu acho que quem trabalha com... Quem curte teatro, quem trabalha com esse tipo de atuação que usa máscara, é de suma importância que você tenha um molde seu, né? Porque você cria máscaras extremamente confortáveis, personalizadas, que essa máscara, por exemplo, ela vai encaixar, mas ela não vai ter o formato do meu rosto, ela é como a maioria das máscaras, elas têm mais ou menos um formato universal. Você vê o que eu estou usando aqui é aquele papel ondulado da caixa. Eu molhei ele alisou. Estou usando ele no nariz. Quase lá, gente. E quando faz esse molde no gesso, tipo, tem que colocar algum papel em cima do gesso para poder fazer? Ou para desgrudar, ou ele desgruda do gesso facilmente? Desgrudar do seu rosto? Ou um molde do outro? Um molde do outro. Vaselina. Desmoldante. Vaselina no rosto da pessoa. Antes de fazer o molde. Depois nós criamos o molde. Entre o negativo e o positivo, nós usamos um desmoldante. Senão o gesso se funde um no outro e você não separa mais. E aí tem que fazer um trabalho quase de escultura para ir retirando a camada por camada ali. Por isso que é bom usar até duas cores também. Você sabe quando você chegou na camada que é a que não pode ser quebrada. Quando você enxerga a cor do gesso. Bom, aqui muito rapidamente, eu fiz bem mais rápido do que eu costumo fazer. Eu sou um pouco mais caprichoso. Mas aqui, ó, nós já fizemos as duas sobrancelhas e o nariz. Bem acentuado. Consegue já ver um princípio de máscara surgindo aí. Ok? Querem que eu mostre mais? Já conseguiram enxergar aqui?
Acho que tá bom. Deu para Legal. enxergar bem. Legal. Partimos então para a boca. Ok? O que eu vou fazer com a boca? Proteger a bexiga para ela não estourar. Vocês estão enxergando aqui que eu estou só colocando a fita crepe com suavidade. Se você tentar tirar essa fita crepe nesse momento, a bexiga estoura e você perde todo o trabalho. E é um risco que eu corri quando decidi fazer com essa técnica aqui, com vocês, porque isso pode acontecer. E aí, claro, fica as instruções, mas você perde o exemplo, né? Como eu vou moldar a boca? Senhores, senhoras, Papel como eu alumínio. moldo... Alumínio na boca. Alumínio. Leve, não pressiono muito, eu vou amassando ele até virar um... Tem um passarinho aí bacana. É, a minha calopsita. Ah, que legal. Ela participa em todas as aulas. E eu vou colocar aqui. Faltou uma aqui para proteger a bexiga, porque a minha boca foi mais longe do que eu imaginei. Eu vou colocar aqui. É Moldo por cima do bem nariz, por baixo. por Ó, baixo. Ah, vendo tá. aqui, ó. Isso aqui é como se fosse o lábio superior. Uhum. Fixo com fita crepe. É claro que aqui você está vendo a máscara está úmida e eu já estou indo para uma outra etapa. Eu poderia esperar uns 20 minutinhos essa cola secar, que nós não temos esse tempo. Então eu sou obrigado a acelerar um pouco o procedimento e correr o risco de parecer um pouco... um serviço um pouco corrido. Mas entendam que isso é por conta do tempo, viu? Vê que ela tenta vir para frente toda hora. Importante é as quinas aqui, ó. Elas ficarem bem cobertas. Acho que já é o suficiente aqui. E agora eu vou fazer lábio inferior. Amasso com bastante suavidade. Não pressiono muito. E faço uma igual, um pouco menor, que vai ser o lábio inferior. Estou modelando como se fosse argila. Vou unir as duas. Primeiro eu coloco onde eu quero. Cuidado sempre para não estourar a bexiga. Todos ficaram com vontade de ter um molde, né? Sim. E É uma coisa do Narciso isso. A gente fica com vontade de ter um molde nosso. Nem que seja para guardar. Eu nunca fiz teatro e tenho máscaras e moldes. Eu Aquela aconselho faixa todos- gestada não dá, né? Dá sim, Dá? dá sim. O processo é outro, mas é uma das técnicas utilizadas.
Que é a massa gessada ou a faixa? Faixa. A faixa. É. Bom, fixei e fiz uma bocarra aqui. Tá vendo? Vendo essa bocona que eu fiz aqui? Agora, o processo é o processo de papel. Vocês são em quantos na turma? Então, na Já. turma original a gente deve ser uns 15, mas que participa mesmo, acho que é uns 8 no máximo. É. Nas peças também? Ah, então, a gente ainda, tipo assim, é a primeira coisa que a gente tá fazendo junto, né? E a gente ainda não sabe como que a Josi vai fazer essa divisão. Seria Mas, importante porque as pessoas terem essa informação aqui, né? Porque depois para fazer sem... Tá vendo que eu tô cobrindo a boca igual eu fiz com o nariz e com o olho. Nariz Mas parece e com a que você ia sobrancelha. fechar em 8, né? Pra gente, cada um ter seu papel, parece que ela comentou, não sei. eu 8. tive uma época que eu faltei, porque tava com alguns problemas, então eu perdi algumas coisas. Ó, onde tem fita crepe eu vou cobrir. Aí, se eu quiser fazer a boca igual o que falou, aberta, eu poderia, tipo, só deixar essa parte de dentro aberta? Poderia, e inclusive mesmo você fazendo assim, se você quiser depois modificar alguma coisa, é tesoura. Ah, sim. Nós podemos Vai ficar abrir mais essa parte firme. aqui, nós podemos cortar essa parte fora e deixar só o seu rosto inteiro aparecendo, a parte de baixo do seu rosto aparecendo. Uma vez que você criou a película e a estrutura, nós vamos abrir os olhos aqui também. Abrir com a tesoura. Ah, tudo é depois com a tesoura. É. Então, Ah, da hora. vocês vão me ver fazendo essa primeira camada, mas eu repito essa operação 4, 5, 6 vezes até atingir uma grossura e uma solidez que me agrade. E só depois abre. Não, então, depois da segunda camada, ela já fica nesse formato, ela não volta mais. E aí é aquela hora que você estoura a bexiga, meio que de propósito, porque a bexiga aqui dá mais trabalho do que ela sem a bexiga. Então, quando você tem confiança, já que já está uma couraça dura de papel, que ela não vai perder mais o formato, 2, 3 camadas, você já tira. Aí você consegue trabalhar fora da bexiga. Igual, aí já não precisa mais dela. Quando eu comecei a fazer essa máscara aqui hoje, eu imaginei que a gente fosse deixar ela sem a boca. Eu imaginei com a boca, mas aí eu fiz só para dar o exemplo mesmo. Mas eu gosto com a boca aparecendo, a boca do artista aparecendo. Liberdade para. A proposta é fazer com a boca tampada, porque nas aulas de música a gente está fazendo com a máscara, né? E a sonoridade? Não compromete? Então é isso que a gente tem que treinar. Ah, então tá, bacana. A gente está fazendo esse treinamento para sair. Esses são detalhes que eu não tenho. Eu estou passando, então, todas as possibilidades que vocês, na hora de confeccionar, vão usar de acordo com as suas características aí da peça, né? Isso que o Henry falou de cortar depois com a tesoura, eu acho que é o melhor, né? A gente fazer ela inteira e depois a gente né? Eu acho que é a opção mais segura. Você faz inteira, aí depois
você risca com uma caneta, uma canetinha, um lápis, exatamente aonde você quer cortar. E aí, com a tesoura ou um estilete, você... Olha, aqui eu já fiz meia boca. Olha a diferença. Tá vendo? Aqui nós já estamos quase com a máscara. Né? Nós temos em pouco tempo, em quase 2 horas, aí nós já conseguimos criar o perfil de... Nós vamos até que hora? Nós temos até Tem que hora? ainda 15 minutos. Tá. Vamos ver se a gente É consegue às andar. 21h30. Eu vou deixar... Eu não vou... Eu vou deixar esses últimos minutinhos para a gente bater um papo final aqui. Então, se vocês tiverem dúvidas ou questionamentos, antes de iniciarem a próxima máscara, seria o horário para a gente tirar essas dúvidas. A próxima, primeira, não sei. Ok? Eu vou parar a parte de produção agora. Ficou bem bizarro, né? Pô, muito Legal. massa. Imagina essa máscara, depois a gente faz o furo dos olhos. Para que a gente mede direitinho, faz o furo dos olhos. E isso já tem uma expressão de sofrimento e agonia, e também está bem bizarro, né? Que é o que a gente queria fazer desde o princípio. Para teatro, acho que ia ficar uma máscara bem legal, com esse narizão e tal. Essa bocarra. Por que a boca? Por que eu fiz uma boca tão grande? O personagem Prometheus, ele tem uma característica que ele rouba o fogo dos deuses, não é isso? Não é isso que acontece na peça? Sim. Ele rouba o fogo dos deuses e conta e dá, na realidade, ele dá esse fogo dos deuses para os seres humanos. E aí ele é punido por isso. Isso é uma metáfora para que ele pegou segredos pertencentes aos deuses, coisas que nós não deveríamos saber, e nos contou. O fogo dos deuses é a sabedoria na mitologia. Então, o Prometheus, ele rouba segredos dos deuses, o fogo dos deuses, a sabedoria dos deuses, e dá para os humanos. E ele é punido eternamente por isso. Ele deve estar lá até hoje, o bichinho comendo o fígado dele. Come o fígado porque o fígado se regenera. Então, ele come um pedacinho do fígado num dia, no outro dia o fígado dele se regenera, e aí ele tem aquela dor e aquele sofrimento eterno. Então, eu fiz ele com uma boca grande, a boca de quem conta os segredos dos deuses para os seres humanos. Ele sofrimento e com essa bocarra. Quando a Josi fala das questões políticas, é justamente você pegar a característica do personagem e super exagerar. Então, o mentiroso tem um nariz enorme, o falador tem uma língua para fora da boca, uma boca enorme. Enfim, o invejoso tem olhos enormes, porque fica botando olho gordo. São características das personalidades e vocês podem explorar nas máscaras. Claro que eu estou falando sempre da maneira mais genérica, porque eu não conheço a peça, como ela foi escrita, e não conheço e não sei quais são os desejos da criação do personagem. Então, sempre quando eu estou falando, não é uma dica para que você use no personagem, é uma dica genérica que você pode usar. Se te servir, se não te servir, só abandona. Eu não li a peça, eu estou falando baseado na mitologia, assim, muito brevemente, que eu também conheço não muito profundamente. Ok? Agora eu estou
um pouco de... Agora, vamos lá, gente. Alguma dúvida? Eu ainda estou numa posição estranha aqui, porque eu estou nesse suporte improvisado aqui. Então, amanhã eu vou tentar fazer. E eu queria saber, tipo assim, se precisa deixar secar bem, tipo assim, um tempo de 1 hora entre uma camada e outra. Ou igual você fez, assim, ficar uns 15 minutos, mais ou menos, já é o suficiente. Boa pergunta. Essa peça aqui, deixa eu voltar aqui que eu não me enxergo. Essa peça aqui nós fizemos hoje, certo? Aquela ali, eu continuei de uma que já estava seca. Essa aqui nós fizemos hoje. Da hora que eu fiz, que foi a primeira coisa, que foi aquele primeiro nariz, olha como ela está, tá vendo? Tá vendo que ela tem uma marca de que está seca, está secando, mas ela ainda está úmida. Sim. A partir desse momento, você já pode fazer a segunda camada. Por quê? Porque beleza. o papel ele já está colado um no outro. Ó, se você ver bem de pertinho, ele já está colado. Não corre o risco de quando você vir com outra camada, você deslizar esse papel. Você vê, ó, ele não desliza mais. Ó. Então, ele ainda não está completamente seco, mas já é possível de receber outra camada. Ele ainda é frágil, você tem que tomar cuidado, mas já pode mandar a segunda camada. Beleza. Se você tiver um solzinho, ele seca mais rápido. Eu só não aconselho você pôr no sol que estoura a bexiga. Mas se você fizer com um jornal, uma bolinha de jornal, só porque eu falei. Pronto. Ó. Aqui, ó, o que acontece. Então, ainda bem que era um exemplo menor. Olha o que acontece. Isso é bacana de ter acontecido, que vocês vão ter essa experiência. Primeiro que vocês me viram tomando um susto, né? Que fez um barulhão aqui. Ó, aqui, ó. Você perde porque o papel ainda tá mole. Nossa! Ó, a bexiga puxou o papel todo. Quando isso aqui tiver 2 camadas e tiver bem seco, ele não acontece mais. Mas aqui, como ela estava com 30 minutos, 40 minutos, ela já vai embora. E corre esse risco mesmo. Usar o secador de cabelo, coisa que eu já vi em vídeo, assim. Que eu gosto. Secador de cabelo na bexiga, estoura na hora. Estoura, né? Estoura. O melhor lugar para ela estar é assim, ó, entre toalhas e sem ninguém tocá-las mais. Deixa secar. Ventilador pode. Beleza. Ventilador é Se bom. estourar a bexiga, não tem como reaproveitar esse papel, né? Nessa fase, não. Nessa fase, se estourar, enche outra e começa sem chorar. Entendi. Nem sofre, porque acontece. Entendeu? Aí, nessa fase da primeira camada, se estourar, você vai perder o trabalho. Entendi. Mas até o papel, não dá nem para reaproveitar o papel. Porque depois da segunda camada, ela já cria uma solidez e ela pega aquele formato e não encolhe mais. Uhum. Mas na primeira camada, sem chance. Isso aqui não estoura. Sim. Se você tiver bastante jornal na sua casa, é melhor. Não, isso aqui eu fui fazendo bolinha de jornal e uma folha em cima da outra. Aqui, ó. Isso aqui você pode colocar no sol. É só você medir para ter uma esfera parecida com o diâmetro da sua cabeça. Pode ser para mais, pode ser, não pode ser para menos. E aí você molda com a mão, porque o papel é maleável. E é um bom negócio trabalhar com isso aqui. E depois, para tirar? Não tem problema nenhum. O que acontece é o seguinte, a primeira camada do jornal pode ficar colada. Quando você for puxar, vai sobrar uns resíduos por dentro. Só que depois, por dentro, a gente dá um acabamento. Que é essa fita crepe, que é tudo aquilo que ficou por dentro, a gente tira tudo. As camadas que a gente criou por cima, elas vão criar um couro, uma resistência, que você pode arrancar tudo que você tinha por dentro, que ela resiste numa boa. Então, aqui o máximo que você vai estar fixado na sua máscara é uma página de jornal. Entendeu? E aí você tirou ela, acabou o problema. Você tira todo esse bolo, fica uma página, que é só a primeira da superfície. Só ela que tem contato.
E Tem gente se que... puser dentro de uma sacola plástica? Não, então, tem gente que Dá faz a certo? primeira camada. Pode A ser bola feito. dentro de uma sacola. Pode ser feito. A sacola ela vai ficar colada. Aham. Aí você vai ter que puxar da mesma forma. O É. papel que ficar colado, depois se você vir com um pincel molhado e vir passando nele, você retira todo aquele que não estiver fixo. Você, e por dentro, como ninguém enxerga, uma pequena camada de tinta acrílica ou qualquer coisa, acabou o problema. Aham. Plástico, você pode ter mais problemas. Mas as pessoas, quando vão fazer profissionalmente, máscaras encomendadas para o teatro profissional, elas têm o preciosismo de fazerem a primeira camada inteirinha sem cola, só com a cola natural do papel. Eles vão colocando com todo cuidado a primeira camada inteirinha, envolvem e já vem com a segunda camada com cola. A parte de dentro, como não tem cola, quando fica pronta, ela só destaca, porque a água seca e ela já descola com muito mais facilidade. Isso é uma técnica para não usar cola. Eu uso cola sempre, não tem problema nenhum com alguma rebaba que fica por dentro. Só para vocês terem uma ideia. Olha a parte interior dessa máscara. Ó. Tem algumas manchinhas, algumas coisinhas, mas ela fica lisinha. É só você dar uma caprichada, depois uma alisadinha com água. Vem alisando ela assim, ó. E aí ela tira todos aqueles farelinhos e ela fica assim. Meu nariz está bem pequeno aqui dentro. Eu deixei um espaço ó, bem maior. O meu rosto nunca empurra a máscara para fora, ela fica encaixadinha. Coisas que é importante, é nariz e o queixo, que se o cara errar, a máscara fica aquela máscara solta para fora, assim, ó, usada muito na superfície, não dá encaixe. Receita da cola de farinha, todos já sabem fazer. Na hora de usar a proporção, dá para fazer só com a cola de farinha, dá para fazer só com a cola branca. A cola branca ela é muito grossa, eu aconselho a colocar um pouquinho de água. Ela não flui, você vai ficar lambrecando, ela vira uma lambreca na mão, assim, ela vai ficando aquela gosma, que você não consegue trabalhar muito bem, só com a cola branca. Quando você Ela mistura... for diluída, dá certo? Só ela mais diluída? Ela mais diluída. Você coloca um pouquinho de água para tirar aquele peso dela, que ela é muito grossa. E aí ela não penetra, ela fica um pouco superficial, não penetra muito no papel. Quando você quiser usar as duas, que seria o ponto ideal entre flexibilidade e resistência, eu aconselho usar um por um, uma de cola, uma quantia de cola branca para uma quantia de cola caseira. A cola caseira é muito fácil de fazer, não precisa nem pensar em, eu não sei como fazer. Cara, uma colher de xícara, uma colher de farinha, uma xícara de água, uma colher de xícara, uma colher de farinha, uma xícara grande de água e uma colher de vinagre. Fogo. Entendeu? Dilui a farinha um pouquinho dessa água para não empelotar. Ferve a água, joga dentro. Mexe até descolar da panela. Começou a descolar da panela, já tira, que se você não fizer isso, ela vai colar na panela, vai criar uma camada colada na panela, que sai facinho, mas você perde bastante quantidade de cola. Espere esfriar, coloca num potinho desses de requeijão, de qualquer coisa, e vai usar de boa. Se for para geladeira, não esqueçam de fazer uma anotação no rótulo para ninguém tentar comer esse troço aí, porque geralmente ele é bonitinho. E aí vai para geladeira, alguns desavisados vai lá. E aí estraga o bolo, estraga o pão, estraga tudo. Mal não vai fazer, porque é farinha com água, mas assim, vai dar um susto na pessoa, né? E aí, se vocês tentarem fazer, corram todos os riscos, porque o melhor jeito de você
Aprender é tentando. Então, por mais que eu explique coisas para vocês aqui, vai chegar na hora que vocês vão ter dúvidas na prática. Então, se você tentar fazer, anotem as dúvidas. Tentem, errem bastante, percam um pouco de material, percam ali uma horinha tentando fazer, pelo menos a primeira fase, porque aí vocês vêm com algumas dúvidas que vão ser legais da gente tirar para o nosso próximo encontro de amanhã. No encontro de amanhã, a gente vai dar sequência nessa máscara aqui, e aí eu vou ensinar os procedimentos, porque assim, eu não vou desgastar vocês fazendo 4 vezes as etapas do papel. Não, acho que não há necessidade de vocês ficarem tantas horas assim vendo eu rasgar papel. Acho que o que a gente fez já é o suficiente. Então eu vou para a etapa do acabamento. Vocês topam assim ou vocês ainda acreditam que precisa ver ainda essa etapa de pregar papel? Acho que não. Eu Henry, acho mesmo que que se fizer no jornal, precisa proteger com papel crepe para fazer o nariz, alguma coisa assim, não? Mesma coisa. Se você trocar de papel, o procedimento é o mesmo. Sempre que você trocar de papel, a única coisa que muda é o papel. O procedimento é sempre o mesmo. Tá. O jornal também faz o mesmo processo. Mesmo processo. O problema todo é com revista. A revista ela tem um pouco de resina, quase que um verniz nas páginas, e a hora que você molha ela não fica tão flexível. Então a hora que você vai colocar, por exemplo, ela cria pontinhas difíceis de esconder. Então não é impossível, se você fizer isso conscientemente, desse efeito que ela vai ter, que é um acabamento um pouco mais rústico, você pode usar, mas eu prefiro não usar. Eu já usei até folha de guardanapo de bar, guardanapo de papel, que ele encharca de água. Mas o que eu não aconselho usar são papéis envernizados ou com muita resina, porque eles não encharcam de água adequadamente. O papel colorido também te dá, muito colorido, e também te dá um pouco de trabalho, porque você vai ver que ele tem muitas dessas tintas que eles usam nas revistas, principalmente, ela tem um verniz, uma resina, que não encharca. Então você vai trabalhar com aquele papel meio seco, que não dobra direito, que não corta direito. Não é um papel bom para trabalhar. Uma outra possibilidade, é claro que não dá para a gente ensinar tudo em tão pouco tempo, mas uma outra possibilidade é a gente bater esse papel no liquidificador, peneirar e tirar uma massa de papel. Essa massa de papel misturada com uma cola parecida com essa, com pouca diferença, nós temos uma argila de papel, que é o papel machê batido. E aí você molda igual uma argila, você molda a máscara com essa massa. Ela tem vários benefícios e vários defeitos. Ela fica mais pesada, você não consegue os milímetros da folha de papel, então por mais que você afine, ela fica um pouco mais pesada. Ela demora muito tempo para secar, só que ela fica incrível, porque para uma peça grande, por exemplo, para uma escultura, ou para uma peça grande, uma máscara grande de decoração, que vai decorar o ambiente, não só para ser utilizada, ela fica incrível, porque ela cria um peso que parece que você esculpiu ela na madeira. E você lixa, você pode lixar e pintar, e você consegue o efeito que você quiser nessa massa. Então é uma possibilidade, talvez numa próxima oportunidade eu possa ensinar essa técnica para vocês. Bem gostoso de trabalhar. Bom, hoje... Uma dúvida, pode falar, pode tirar todas as dúvidas, pode falar. Essa da bexiga para o jornal, tipo, a diferença de usar em relação a grudar as coisas na superfície dela. Tem alguma diferença que eu tenho algum cuidado a mais que eu tenho que ter com o jornal? Ao contrário.
Com o jornal você tem um cuidado a menos. Certo. No jornal, só para você ter uma ideia, eu vou pegar aqui e já vou demonstrar porque eu tenho papel alumínio aqui no formatinho do nariz ainda. Na bexiga, eu tenho que colocar fita crepe antes, criar uma proteção para não estourar a bexiga, e eu tenho que colocar com cuidado e não apertar. Quando no jornal eu venho direto, coloco aqui, já coloco a fita crepe aqui para fixar. E se eu quiser apertar aqui, eu posso apertar, não vai estourar. Então é mais rústico, né? Então assim, por que eu escolhi a bexiga? Porque se você conseguir fazer ou aprender a técnica da bexiga, que é um pouco mais difícil, essa aqui para você vai ser muito mais fácil. Então a gente ensina pelo cuidado extremo, a gente ensina um pouquinho mais de zelo. Quando você vem para cá, nossa, você vai sentir uma tranquilidade. Você vai falar, isso aqui não estoura, não fica rodando, não sai voando com o ventilador, é porque é pesado. Então, se você fizer uma bolinha bem caprichada, não tenha vergonha. Vocês não têm vergonha, porque vocês fazem teatro, vocês têm uma facilidade tremenda. A gente é que passa um pouco de vergonha. Vocês é tranquilo. De ir na frente do espelho e dar aquela comparada, dar aquela, sabe? Acho que eu preciso colocar mais aqui, mais ali. Isso é tranquilo. A gente que não é do teatro fica um pouco tímido com o espelho até para algumas coisas. Aí, ó. Show de bola. Muito, né? Na verdade. Na realidade, em tamanho, não. Falta um pouquinho de queixo. Aqui, só. O teu rosto é mais fino. A parte arredondada do nariz para cima está pronta. Você só precisa colocar um queixo aí. E se a máscara sobrar um pouco, é melhor, porque na hora que você coloca o acabamento, você dá o ajuste, ela dá uma fechadinha. Que não pode ser menor. E se acontecer de ser menor? A gente que corta as laterais, abre um pouquinho, tá tudo certo. Dá para fazer remédio. Massa. Troca com a de alguém que ficou grande. Troca com a de alguém. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu não te vi nenhuma vez, eu não rodei quase a página, eu fiquei falando aqui que Você não me viu porque eu não entrei aqui. Eu vou só parar de gravar para eu falar para vocês algumas coisas. Peraí.